Você já teve a curiosidade de saber como é uma consulta com um psiquiatra? Eu sou Jales Clemente, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo eu vou falar para você todos os bastidores e como é a primeira consulta comigo. Primeira coisa que você deve ser esclarecido é que a consulta comigo é diferente da consulta com um psicólogo ou um psicanalista. Muitas pessoas imaginam que o psiquiatra é como se fosse um estereótipo daquele profissional que vai desnudar completamente o paciente, como se fosse um vidente, mas não tem nada a ver com isso. E vocês vão entender perfeitamente depois que assistirem esse vídeo. Então fiquem até o final. A primeira etapa de uma consulta é o agendamento, lógico. Geralmente os psiquiatras, como eu, a gente reserva entre 1 hora e 1 hora e meia para fazer a primeira consulta do paciente. E a ambivalência, que é um estado emocional muito presente nos pacientes no momento que eles agendam a consulta, a gente tem que sanar esse problema, porque a consulta envolve uma mudança. E claro, como toda mudança, ela pode ser uma mudança boa ou ruim. Então, alguns pacientes chegam até a desmarcar a consulta porque são vencidos, né, pelos aspectos negativos da ambivalência. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir seriamente para garantir que você tenha uma boa adesão ao tratamento. A relação do psiquiatra com o paciente, todos os dois são responsáveis pelo tratamento. É um trabalho em conjunto, lógico, precisa da colaboração mútua. E o paciente deve se sentir muito à vontade, desde o primeiro contato, para se comunicar honestamente, dizer seus conflitos, suas necessidades, falar todos os fatos abertamente, dizer seus pensamentos sem medo. Nós não vamos fazer nenhum julgamento moral. E nós temos que garantir o sigilo absoluto de acordo com o Código de Ética Médica. Se o paciente for adulto, o ideal é que a consulta seja feita somente entre ele e eu. Né? Depois do primeiro momento, é comum eu pedir a participação de algum familiar ou de algum acompanhante para ele me dizer o que é que ele está notando como alguém que olha de fora o comportamento do paciente. Já com criança, adolescente e idoso, não. É muito importante que eu tenha o primeiro contato já com o acompanhante, com quem marcou a consulta, porque quem marcou é quem está trazendo o paciente, então ele sabe o motivo daquela consulta. Mas bem, vamos começar a consulta. O primeiro passo é a identificação. Eu preciso saber quem é você. Qual o seu nome, onde você nasceu, que dia você nasceu, sua idade, registrar o seu sexo no prontuário. Quero saber com quem você mora, onde você mora, seu estado civil, se tem filhos, quantos filhos, a idade que fazem. Quero saber sua escolaridade, sua profissão, sua ocupação, se você frequenta alguma igreja, alguma religião. Já outros dados mais sensíveis, como quanto você ganha, sua sexualidade, eu vou mais na consulta, a gente vai conversando naturalmente. Bem, se você está gostando desse vídeo, né, deixa aqui o seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque tem muitos vídeos vindo por aí. Agora eu quero dizer como é que é a outra fase depois da identificação, que é a anamnese. A gente começa perguntando ao paciente se ele foi encaminhado por alguém para consulta. Pode ter sido outro médico, um psicólogo, pela escola, ou mesmo por uma sugestão de algum amigo, algum familiar, né? Alguns pacientes também são encaminhados pela justiça. Mas depois desse preparo todo, aí a gente pergunta para o paciente o que é que está lhe incomodando, o que é que lhe traz para essa consulta, para esse atendimento. É nesse momento que o paciente então fica mais livre, né, para falar sobre todas as suas percepções do que está acontecendo. Aqui existe algum clima entre o psiquiatra e outras especialidades assim que é diferente, porque na psiquiatria o paciente vai falar da vida dele, né? De quais são as suas dificuldades, o que é que ele vem enfrentando dificuldades. Nas outras especialidades não, o paciente fala sobre, estou com dor no peito, teve febre, estou com diarreia, né? Mas até quero dizer que com o advento do Google, né, a gente tem recebido muitas pessoas que já chegam para a consulta dizendo sintomas técnicos, né? Alguns se autodiagnosticam. Mas bem, vamos voltar para a anamnese depois dessa pequena observação. Então a gente fica geralmente com um bloco de anotações para registrar o que o paciente está falando, né? Ele vai contar uma história, a história da vida dele, mas eu vou transformar isso em sintomas, né? Que tipo de sintoma, qual a duração, quais são os fatores de melhora e piora, o que é que desencadeou o sintoma, se ele já tomou remédio, se melhorou, se piorou. E aí a gente coloca lá, ansiedade, angústia, anedonia, alucinações, né? Quanto tempo vem durando, como foi a sequência dos fatos. E tudo isso compõe o que a gente chama de anamnese. Depois da anamnese, a gente vai saber os antecedentes. Como foi a história de vida dessa pessoa em relação ao seu histórico escolar, sua personalidade, como foi a gestação dela, né?
Aqui, dependendo do estado emocional do paciente, a gente também já pode coletar a história da sexualidade, como começou a namorar, como começou a se interessar por sexo, como foi que evoluiu, como é que está hoje também sobre isso, né? A gente também procura registrar, né, a doença anterior, doenças anteriores do paciente. Se ele já fez algum tratamento psiquiátrico, que remédios, dosagens, por quanto tempo tomou, como foram os efeitos, né? E também a história de doenças na família. É muito comum a gente ter associação entre doenças psiquiátricas e a genética, né? Depois desses antecedentes, vamos para os hábitos de vida. Eu quero saber sobre o que você come, como é seu casamento, sua família, como é que se você faz esportes, como é seu sono, o que é que você faz de lazer na sua vida, como é sua vida profissional. E, por fim, a gente registra no prontuário o exame do estado mental do paciente, que são muitas informações, por exemplo, aparência, atitude, a facilidade de estabelecer um contato, a consciência, a atenção, a orientação, memória, a linguagem, pensamento, senso-percepção, humor, afeto, volição, psicomotricidade e a crítica quanto ao estado atual. Será que a pessoa percebe que está doente? Com todas essas informações, a gente já pode emitir um diagnóstico. Pode ser um síndrome como só, ele está psicótico, tem um transtorno de humor, ansiedade, alteração do neurodesenvolvimento, mas também a gente já pode estabelecer um diagnóstico preciso. Se o paciente tem esquizofrenia, ele tem transtorno afetivo bipolar, depressão, TAG, pânico, TDAH, autismo. Eu também gosto muito de registrar quais são os problemas do paciente em relação à sua família, seus grupos de apoio no trabalho, meio social, se ele tem problemas educacionais, se ele tem problemas domésticos, se ele tem problemas econômicos, né? Se ele tem dificuldade de acessar serviços de saúde, por exemplo, tem pacientes que não têm plano de saúde e me procuram no serviço particular, então ele não pode fazer exames, né? Também existe o paciente já teve algum problema legal, né? Ou qualquer estressor. Bom, com essa hipótese diagnóstica na mão, o próximo passo é a psicoeducação. Não é nada menos do que a gente vai explicar para o paciente sobre, usando o raciocínio lógico, sobre a minha impressão do caso dele. Acontece algumas vezes do paciente discordar sobre o que eu estou explicando, né? Isso é natural. O paciente que vem para consulta com o psiquiatra, ele tem seu entendimento sobre os seus sintomas. É diferente de outras especialidades médicas, como, por exemplo, cardiologia. O paciente não vai discutir com o médico que o eletrocardiograma dele está alterado e qual o tipo da alteração. Mas, bom, se tudo ocorrer bem, a gente vai estabelecer um plano de tratamento, né? Que é a prescrição dos remédios, mas também é o momento de eu explicar para o paciente que um bom tratamento, um tratamento bem feito, depende também do encaminhamento para outros serviços, né? Por exemplo, eu posso até encaminhar para um internamento. Não é o desejado, nenhum paciente quer ser internado, mas se ele tem risco de suicídio, homicídio, né, vai agredir alguém, a gente tem que proteger o paciente e os familiares. Mas, bom, isso não é o que acontece em quase 95% das vezes. Mas o psiquiatra hoje ele não pode mais trabalhar sozinho, ele não pode mais ser o psiquiatra e psicoterapeuta, porque a área de conhecimento sobre esses assuntos é muito vasta, né? A gente tem que incluir na nossa equipe um bom psicólogo, muitas vezes um psicólogo para o paciente, um psicólogo para a família do paciente, um terapeuta ocupacional, um neuropsicólogo, um gerente de casa, um nutricionista, um educador físico, um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, bom, nutricionista, claro. Imagine que os remédios podem mexer com os hábitos alimentares, para até não dizer outra coisa, então a gente precisa muito da ajuda dos nutricionistas. E também precisamos encaminhar, às vezes, para outros serviços. Por exemplo, se o paciente tem indicação de tratamento com estimulação magnética transcraniana, né, ou eletroconvulsoterapia, ou tem indicação de fazer o Spravato, que é o spray intranasal de cetamina, né, ou até de equipes de remoção, que podem levar o paciente até o hospital, né? Então, é uma grande habilidade do psiquiatra ter que estar, dependendo da gravidade do caso, né, disponibilizando o WhatsApp para o paciente, para os familiares, criando grupo de WhatsApps com toda essa equipe, tudo para facilitar a comunicação, porque as urgências podem acontecer. E, por fim, no término da consulta, a gente já agenda a data da próxima, né? É um bom momento de verificar o andamento do tratamento, são 15 dias depois da consulta. Esses atendimentos, o paciente deve buscar ajuda sempre que necessário e tem que priorizar as consultas marcadas, né? A gente não pode resolver demandas por telefone. O telefone é mais o WhatsApp, principalmente, para dar alguma orientação. Além disso, o Código de Ética Médica não permite que a gente prescreva remédios sem ver o paciente, né? Então, é muita responsabilidade.
O médico também tem que colocar quais são os seus limites, né? Qualquer comportamento que o paciente tenha, que seja ameaçador à vida dele ou de outros, a gente tem que dizer que vai ter que quebrar o sigilo médico, comunicar para a família, né? Claro que discutindo isso com o paciente. Essas consultas que a gente marca, né, a gente sempre pede para, se o paciente não puder comparecer, mas comunique assim com 48 horas de antecedência, né, para evitar que a gente fique com horário vago na agenda. E muitos pacientes perguntam sobre o retorno, né? Bom, na psiquiatria, o retorno ele não é muito bem, não se encaixa, porque cada atendimento que a gente faz ao paciente é uma nova anamnese, uma nova verificação de sinais e sintomas. É diferente do clínico que já só vai ver exames, né? Bom, além disso, muitas pessoas me perguntam sobre férias. Quando eu tiro férias, eu sempre deixo o meu WhatsApp disponível, né? Isso desde o tratamento. A gente pode fazer hoje consultas por telemedicina, então isso vai facilitar muito. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que eu posso me comunicar com o paciente e posso até prescrever remédios à distância. Mas em caso de urgências, de emergências, eu sempre tenho algum colega psiquiatra que eu aviso que estou entrando de férias e até passo uma listinha dos pacientes que estão mais graves para que ele possa cuidar se eu não puder. Muito obrigado, espero que eu tenha esclarecido, né, todas as suas dúvidas sobre como é uma primeira consulta comigo. Parece muita coisa, mas dá para a gente condensar isso em uma hora e meia, e fazer o acompanhamento do paciente adequado. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.